Bom, meu nome é Helenice Mercier e atualmente eu sou professora titular do Departamento de Botânica e ingressei aqui na USP, no departamento, em 1990. Então já faz cerca de 30 e poucos anos que trabalho aqui e que é o meu segundo lar, né? É o meu amor também de vida. Trabalho no Laboratório de Fisiologia do Desenvolvimento Vegetal e também trabalho aqui no Fitotério do Instituto de Biociências, onde a gente tem um bromeliário, onde cultivo as plantas que estudei e estudo a vida inteira. Eu dei aula, fiz concurso e dei aulas para o ensino médio de biologia. Mas foi por pouco tempo, logo surgiu um concurso no Instituto de Botânica, onde eu ingressei como pesquisadora científica e fui trabalhar na seção de plantas ornamentais. Lá eu fui apresentada com mais intimidade para as bromélias, onde me inspirou muitas das pesquisas que eu realizei e realizo ainda. E nesse Instituto de Botânica, eu comecei a fazer pesquisas principalmente com a parte de micropropagação de bromélias, as bromélias ameaçadas de extinção, já que era um instituto dentro de um jardim botânico, tinha finalidades assim bem dirigidas, né? Mas o meu coração sempre bateu muito forte pela fisiologia vegetal, estudar o porquê, o funcionamento dessas plantas, tendo em vista que as bromélias são plantas bastante diferentes das terrestres, né? Elas geralmente são epífitas e já ficaram independentes do solo. Então eu sempre tive muita curiosidade como que as bromélias conseguem nutrientes e conseguem sobreviver num ambiente que ela não tem raízes mais, ela só tem folhas. Então aqui a gente tem um exemplo aqui de uma vísia gigante e ela, apesar de ela estar colocada no solo, é uma planta epífita e ela tem toda a capacidade de retirar água e nutrientes do ar. Depois de alguns anos trabalhando no Instituto de Botânica, abri o concurso aqui no Departamento de Botânica e eu já fazia minha pós-graduação aqui, já tinha feito o mestrado com o professor Gilberto Kerbauer e estava fazendo doutorado em fisiologia de nutrição de orquídeas, e isso no mestrado e de bromélias no doutorado. Então foi uma oportunidade que eu vi de poder trabalhar mais profundamente com a parte de pesquisa em fisiologia de bromélias. Então eu fiz o concurso, ingressei aqui, como eu disse, em 1990 e fiquei trabalhando mais profundamente nessas questões de quais são os receptores nutricionais que essas plantas têm, como eles funcionam, como esses nutrientes, principalmente nitrogênio, são assimilados, e como também a condução de água e captação de água nessas plantas. E isso eu venho desenvolvendo até hoje como minha linha principal de pesquisa. Bom, ao entrar no Departamento de Botânica, eu ainda era estudante de doutorado, eu defendi minha tese aqui no Departamento de Botânica, mas tive a oportunidade de fazer um estágio no exterior por algum tempo na Universidade de Paris, Paris 6, onde havia na época o melhor e mais equipado laboratório que fazia dosagem de hormônios vegetais. E a gente estava querendo muito trazer essa técnica aqui para a USP, aqui para o departamento, e eu fui fazer esse estágio lá, onde eu aprendi a dominar e a fazer as medidas com HPLC, das auxinas, das citocininas, do ácido abscísico, que são os principais hormônios do desenvolvimento vegetal. E logo que eu regressei da França,
nós montamos, com a colaboração do professor Gilberto Kerbal e da Mariane, que na época fazia parte da fisiologia vegetal, nós montamos um grande projeto para a FAPESP e conseguimos equipar o laboratório de fisiologia vegetal com todos os equipamentos necessários, iguais ou até melhores, que havia na Universidade de Paris 6. E a gente conseguiu fazer as dosagens de todos esses hormônios com o cromatógrafo líquido e depois com a imunolocalização e a imunodosagem através de anticorpos contra os hormônios vegetais. Então foi uma grande contribuição na época para a melhoria e para o desenvolvimento de uma pesquisa mais refinada na parte bioquímica dos hormônios vegetais. Bom, então esse foi uma conquista que eu considero bem importante na área de fisiologia vegetal do Departamento de Botânica. A minha carreira docente foi sempre voltada a fazer os concursos que eram possíveis, então fiz a livre docência, depois de um certo tempo fiz o concurso de titularidade. Hoje em dia eu sou professora titular. Sempre achei muito interessante o Departamento de Botânica no sentido de permitir que a gente tenha a docência acoplada à pesquisa. Então, principalmente a pós-graduação, nos dá a chance de termos muita gente ligada a nós, muito inteligentes, que têm paixão também pela botânica e que desenvolvem uma pesquisa de ponta junto com os professores, né? Então eu tive a grata satisfação na minha trajetória de ser por 2 vezes coordenadora do programa de pós-graduação em botânica, e numa das vezes o programa que era nota 5 na CAPES passou a ser a nota 6, então foi um grande impulso também para a gente conseguir melhorar em termos de número de bolsas que vieram para o departamento e também verbas. Eu também fui coordenadora da pós-graduação do Instituto de Biociências, né, a CPG, por algum tempo, e também tive a honra de, por 2 mandatos, também ser a chefe de departamento do Departamento de Botânica. Então, tudo isso fez com que minha carreira tivesse um ânimo muito grande para, além de fazer pesquisa, também trabalhar pelo bem comum do departamento, trazendo melhorias que são bastante importantes, tanto para a docência quanto para a pesquisa. Bem, então, desde que eu ingressei no Departamento de Botânica, a minha área de interesse foi a fisiologia do desenvolvimento vegetal e sempre trabalhando com plantas nativas, inicialmente com as orquídeas, juntamente com o professor Gilberto Kerbal, e depois com as bromélias. Então, eu sempre achei importante a investigação de plantas brasileiras, porque já há pouca gente trabalhando com fisiologia no mundo vegetal, né? Fisiologia vegetal. E com as plantas brasileiras, há menos ainda. E há razões para isso, é lógico, né? Por exemplo, trabalhar com uma bromélia como essa, a brisa gigante, ela, para chegar nesse tamanho, ela tem mais ou menos uns 10 a 15 anos. Então, você trabalhar com um estudante de pós-graduação que tem um prazo muito determinado e curto, mestrado geralmente 2 anos, doutorado em torno de 4 anos, e uma planta que chega a durar 10 anos para florescer ou para atingir o seu tamanho adulto, é bastante desafiador, tanto para o orientador quanto para o aluno. Mas eu sempre tive sorte de conseguir alunos que se interessavam também pela nossa flora e que aceitavam o desafio de estudar essas plantas. E a gente conseguiu resultados bem interessantes, tendo em vista que a gente conseguiu demonstrar que a folha de uma bromélia, na parte mais basal, que forma a intersecção com o caule, ela é como se fosse uma raiz.
ela que transporta os nutrientes, absorve os nutrientes, transporta os nutrientes e tem toda uma fisiologia de raiz. E a raiz serve só praticamente como um suporte para ela conseguir se agarrar a algum tronco ou uma planta hospedeira. E a gente achou bem interessante porque deu muita margem a pesquisas, porque o mesmo órgão tem diferentes funções. A parte apical, por exemplo, onde eu estou aqui segurando a folha, ela se voltou toda para fotossíntese. Então os nutrientes vêm da base para o ápice, e no ápice eles são transformados em aminoácidos. E os aminoácidos é que voltam para a base. E na parte apical, ela tem uma fotossíntese normalmente do tipo CAN, que é uma fotossíntese não muito comum nas plantas, é aquela adaptada mais a ambientes áridos, onde ela fecha os estômatos durante o dia para não perder água e abre durante a noite. Então há poucas pessoas no mundo estudando plantas CAN, e a gente fez parte de um grande grupo, um grupo internacional. Nós tivemos projetos de colaboração junto com a Universidade de Oxford, e nós fomos estudar juntos essas capacidades das plantas CAN de conseguirem fazer uma fotossíntese, ter produtividade e ao mesmo tempo evitar a seca, né, a transpiração. Então é muito interessante a gente poder ter aqui no Departamento de Botânica essa possibilidade de estudar o que a gente realmente tem motivação para isso. Então a gente não tem nenhuma obrigação de efetivamente fazer a aplicação dessa pesquisa que a gente faz imediatamente. Mas eu gostaria de contar para vocês que depois de quase 20 anos estudando a fisiologia básica dessas plantas nativas, que a princípio as pessoas podem falar, mas para que serve estudar uma bromélia? Então eu gostaria de contar para vocês que essa planta, a Vrisia gigante, ela tem uma proteína chamada aquaporina, que consegue transportar água e nitrogênio ao mesmo tempo, o que é uma coisa rara, é um achado muito importante. Nós conseguimos, através de um projeto da FAPESP, fazer todo o transcriptoma, e através dos genes a gente conseguiu clonar essa proteína, esse gene de proteína da aquaporina, e agora a gente está dando uma aplicação a isso. Então nós estamos tentando conseguir um arroz transgênico com essa proteína incorporada ao genoma do arroz, onde a gente espera que a fertilização do arroz possa ser aumentada, onde a gente espera que o uso de fertilizantes então seja diminuída, e essa planta de arroz possa ter então uma eficiência muito maior na captação de água e nitrogênio, o que faria possivelmente que o preço pudesse ser diminuído para a população. Então todas as pessoas que acham que estudar uma planta assim, considerada assim incomum, não tem muita utilidade, o meu recado é: não, aqui na nossa flora nativa estão talvez as respostas para muitos dos problemas das nossas espécies cultivadas, porque essas plantas elas vivem na natureza enfrentando dia a dia problemas de seca e problemas de falta de nutrientes. Então elas resolveram, através da evolução de milhares de anos, como conseguir esses nutrientes, como conseguir essa água. Então, através dessas plantas, as respostas que a gente está procurando podem serem ditas para nós, e isso possa ser finalmente aplicado a plantas de interesse econômico. Na docência, eu acho que o que é fantástico é a gente estar sempre sendo incentivada por jovens
que fazem com que a gente, na hora que a gente está cansando de fazer uma coisa, você vê o jovem vindo e falando, vamos fazer mais, e vamos pesquisar mais, e vamos trabalhar mais junto. Então, não há como a gente enjoar ou se cansar do que a gente faz, porque a docência nos coloca junto com gente com total energia, com total disposição para empurrar a gente nas dificuldades ou quando a gente está querendo desistir de alguma coisa. E a docência também é uma coisa bem interessante, porque a gente é obrigado a estudar uma gama de assuntos para dar aula, que não são necessariamente aqueles assuntos que a gente está estudando para pesquisa. E a gente nem tem condição de dizer o quão importante é um estudo mais geral. Só depois que a gente ganha experiência nessa docência é que a gente vê, meu Deus, não dá para fazer pesquisa sem docência, ou fica muito mais difícil, porque a docência faz com que você abranja tantos tópicos e os alunos perguntam tantas coisas interessantes que você tem que buscar a resposta, que você fica com um conhecimento tão maior e que normalmente você acaba usando aquilo sem você perceber. Sem perceber, a gente vai começando a aplicar conhecimentos que a gente estudou para uma determinada aula e que a gente depois relaciona com tudo o que a gente está fazendo na pesquisa. Então a docência tem esse sabor de a gente estar sempre motivado e sempre aprendendo mais. E na pós-graduação também é uma docência muito particularizada, onde a gente tem um contato muito íntimo com o estudante e ele acaba também dando esse algo mais que a gente precisa, porque ele vai às vezes num estágio no exterior que a gente já não tem mais tempo ou condição de fazer, ele traz as novidades, ele implanta no laboratório. Então é um conjunto que funciona muito bem. Ensino e pesquisa são um é complemento do outro. Eu acho que toda instituição deveria ter, de alguma forma, algum vínculo com a docência. Olha, a maior dificuldade para um pesquisador fazer a sua pesquisa com profundidade é estar sempre correndo atrás de verbas. Então, em vez de a gente estar se dedicando com mais tempo à pesquisa em si, a gente tem que fazer vários projetos, tem que entrar em várias chamadas de CNPq, FAPESP e outros órgãos. E isso toma muito tempo da gente. E não seria o ideal. O ideal era a gente ter um mínimo garantido para a gente desenvolver a pesquisa. Um outro aspecto que também dificulta bastante as nossas investigações é a falta de apoio técnico em quantidade suficiente. Nós temos ótimos técnicos aqui no Departamento de Botânica, mas para atender um número muito grande de docentes e laboratórios. Então, é uma coisa que também você acaba deixando de fazer um estudo mais profundo, porque você está cuidando de coisas até mais básicas, né? E um outro aspecto que também eu acho que dificulta um pouco, se você não está numa equipe que tem uma colaboração efetiva. Então é muito importante a gente encontrar parceiros, encontrar colaboradores que tenham a mesma visão que você, que a sua pesquisa exige, né? Então eu acho que pesquisa é feita em colaboração e com mais gente possível em diferentes áreas. Os pesquisadores que não conseguem fazer essa colaboração não conseguem tão a fundo. Então acho que esses são os principais pontos. A gente tem muita também perda de tempo, vamos dizer assim, com burocracias de prestar conta desses projetos. Então a gente tem que
tomar conta de nota fiscal, regras de burocráticas e todos esses órgãos que são diferentes entre si, e tudo isso poderia ser feito com um grupo técnico, um apoio técnico do Instituto que nos livrasse dessa tarefa, que é importante, é lógico, mas não é nossa principal tarefa aqui no departamento e no Instituto. Bom, em relação a destaque, eu acho até difícil dizer, porque, na verdade, o nosso trabalho é de colocar tijolinhos numa parede. A gente não consegue dar saltos na pesquisa. A gente tem que ir com muita humildade na pesquisa, a gente tem que colocar realmente uma contribuição pequenininha, mas é uma pecinha dentro de um grande quebra-cabeça, e não depende só do pesquisador, depende dessa colaboração, depende dessa rede de colegas que você tem, depende da rede de estudantes que você tem. Então é difícil falar um destaque, mas eu acho que assim, o projeto temático da FAPESP que eu consegui desenvolver em estudos de fisiologia e nutrição com as bromélias, deu um grande salto de conhecimento, principalmente porque permitiu que a gente fizesse um estudo genético acoplado à fisiologia. Então, nós entramos numa caracterização de cerca de 40 mil genes que estavam sendo expressos em condições nutricionais diferentes e de fotossíntese diferentes e de condição hídrica diferente. Então, abriu um campo de pesquisa, não só para a minha carreira, que é muito curta, perante tudo que precisa ser estudado, mas abriu condição de muitas pessoas depois de mim estudarem, continuarem estudando esse tipo de planta e tentando observar quais são as características que fizeram elas se adaptarem tão bem ao dossel de uma floresta. Então esse eu considero um grande evento assim na minha carreira. E as colaborações internacionais que a gente faz e que ajuda muito a impulsionar também. Então nós tivemos colaboração com a Inglaterra, inicialmente com a França, depois com a Inglaterra, com a Alemanha. Então nós temos procurado fazer uma rede de integração mundial, né, e com muitos pós-docs que possam continuar fazendo, quando ingressarem nas suas carreiras, possam usufruir desse conhecimento e aprofundar ainda mais esse conhecimento. Então, eu considero esse um grande destaque da minha pesquisa. O melhor conselho, partindo de mim, que amo a botânica, amo as plantas, é os alunos conseguirem detectar qual é o seu dom, qual é a sua vocação, qual é o seu interesse. E detectando isso, você vai seguir com muito amor qualquer carreira que escolher. Então, se um aluno escolher a botânica, apesar da maioria das pessoas que o encontrarem falarem, mas como você vai ganhar a vida com isso? Como você vai se sustentar fazendo pesquisa em botânica? A resposta vai ser, eu vou fazer isso com amor. E quem faz uma pesquisa, um estudo, um trabalho com amor, ele consegue fazer bem melhor do que outras pessoas que estão fazendo aquilo por dinheiro ou só por uma questão de sobrevivência. Então, o meu conselho para os alunos é: descubram a sua vocação, descubram o seu interesse e vão em frente, porque não tem como não dar certo você fazer alguma coisa que você ama.